Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Sérgio e eu crio conteúdos para ajudar pessoas sobre o cultivo de hortaliças. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou abordar um assunto onde muitas pessoas têm dúvidas e certas crenças que hoje eu acho muito interessante desmistificar algumas coisas aqui para vocês, que é sobre o uso de agroquímicos, agrotóxicos ou como muitas pessoas falam, veneno. Eu quero falar um pouco melhor sobre isso, sobre conceitos e sobre um pouco sobre o uso e trazer também uma segunda alternativa para que a maioria das pessoas continue cultivando as suas hortas, continue cultivando as suas hortaliças de maneira segura, de maneira prática e com certeza garantindo o produto final. Bom, pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre o uso de agroquímicos. Bom, a primeira crença, a primeira coisa que eu quero não tirar da cabeça de vocês, mas eu quero explicar um pouco melhor sobre o nome. Muitas pessoas conhecem como veneno, agrotóxico, mas o nome correto e o nome que é utilizado no meio agronômico, no correto, né, na lei, é agroquímico. Esse é o nome exato que todos nós devemos usar, devemos falar, escrever. Esse é o nome, agroquímico ou defensivo agrícola. Porque justamente é isso que ele é, nada mais do que um defensivo agrícola. Algo para auxiliar no cultivo, no cuidado de culturas de grande escala, né, de grandes produtores. E isso que auxilia, isso que é o nome certo, para auxiliar a defender o meu produto, a minha agricultura. E, e o grande problema, né, de você não saber o nome, o grande problema de você talvez falar errado, é o que tudo isso acarreta, que é realmente a pessoa acreditar que o agroquímico, o defensivo agrícola, ele é algo muito ruim, ele é algo prejudicial, ele é algo que destrói, que acaba, como se fosse um veneno. Mas eu quero aqui também tirar isso da cabeça de vocês. Eu quero mudar um pouco desse conceito. Por quê? Poxa, Sérgio, você é engenheiro agrônomo, você defende o uso de agroquímico e é contra o cultivo orgânico. Não. Como eu falei, existem muitas crenças que, que acabam atrapalhando e gerando muito preconceito no uso desses agroquímicos. Então eu quero realmente tirar essa bolha, né? Eu quero tirar esse conceito errado da cabeça de vocês. Por quê? Porque o uso do agroquímico ele é permitido por lei. O uso do agroquímico, do defensivo agrícola, ele é algo saudável, desde que usado da maneira correta. E vocês talvez devem estar se perguntando: poxa, Sérgio, devo ou não usar agroquímico na minha horta, né? No meu cultivo de hortaliças, na minha casa, no meu quintal? Devo ou não devo usar? Bom, tá aí o primeiro conselho para dar para vocês sobre esse uso de agroquímicos. Você deve usar? Sim, desde que você tenha uma receita através disso, desde que você tenha um acompanhamento de um profissional atrás. Mas, poxa, Sérgio, eu tenho uma horta simples em casa, eu tenho algo pequeno, devo usar? A minha recomendação, não. Você deve usar se você tiver algo grande, se você tiver algo muito problemático. Poxa, o que é problemático, Sérgio? Quando você tem uma horta muito grande e um controle de alguma praga ou doença sai do seu controle natural de você tirar a praga, de você arrancar uma folha, de você excluir aquela planta que está doente, quando isso sai do seu controle, o ideal é que você tenha uma cobertura diária total. Ou seja, algo que pegue toda a sua horta. Então, quando é algo grande, algo extenso, né, como a maioria dos produtores de grande escala, o uso de agroquímico, o uso do defensivo, ele se torna a maneira mais viável possível. Agora, em uma horta, na sua casa, algo pequeno, algo simples, né, algo que você é muito manual,
o uso de agroquímico ele já não é tão considerável, ele já não é algo tão aconselhável, né? Como eu disse, porque você faz muito manual, você tem um trabalho muito dia a dia, você, pessoa, tem algo manual. E o uso de agroquímico entra em outros pontos que eu não quero entrar nesse vídeo, porque são pontos um pouco mais técnicos, que entra a parte de EPI, do cuidado todo que você tem que ter com o uso do agroquímico por conta de tempo, de produto, de você ter aplicado, que você pode entrar de novo. Então, são muitos fatores que vão influenciar e não convém no vídeo, porque o foco é só desmistificar alguns conceitos aonde a maioria das pessoas ainda tem na cabeça e não conhece. Um ponto que eu também quero trazer é que todo agroquímico ele tem uma bula, como um remédio. Assim como todo remédio tem a sua bula e você deve ler para você conhecer sobre o remédio, como usar, qual a melhor maneira de usar esse remédio, o tempo que você vai usar esse remédio, quais são os cuidados, as precauções, tudo. Todo remédio tem uma bula, assim como todo agroquímico. E você que na sua horta, na sua casa, de alguma maneira, tem essa vontade, essa facilidade e é usual, né, o consumo de agroquímico na sua horta, você também deve ler a bula, porque é através dela que você vai tirar todas as suas dúvidas. Assim como eu estava explicando da bula do remédio, o agroquímico na bula te fala tudo que você precisa saber. Todas as precauções, todo o cuidado, tudo o que você precisa se atentar no momento do uso e depois do uso. Né? Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não leem a bula. Elas não têm esse conhecimento necessário para o uso. Então, por isso que eu falo, se você que tem a horta na sua casa, no fundo da sua casa, que você tem a horta muito manual, tudo cuidadoso, o ideal é que você não use o agroquímico, que você não use o defensivo, porque você vai ter um cuidado diário e o agroquímico se torna caro para o pequeno espaço que você tem. Então, o ideal é que você continue com o seu manual, continue com o seu uso normal alternativo, que também é o segundo passo do nosso vídeo, é o segundo ponto que eu quero me atentar, e exclua essa ideia de que o químico ele é mau. O químico ele só é mal utilizado e as informações que chegam dele também são mal passadas. O ideal é que vocês que têm a maioria dessas dúvidas sobre o uso de químico, é que vocês vão atrás, pesquisar, procurar, ler, entender a bula, entender quais são os cuidados, as precauções, o que o agroquímico causa, tudo o que cercar em volta do defensivo agrícola, vocês têm que se atentar a saber. Porque, poxa, quem não tem aquele vizinho que pode usar, aquele vizinho que usa e dá certo. Aí você, poxa, por que não usar na minha horta para o controle daquela lagarta, para o controle daquele pulgão, para o controle daquela doença que está chegando. Então, evita essa falta de informação, meu vizinho faz, eu faço também. No meu vizinho dá certo, no meu vai dar certo também. Isso não é regra. Isso não é lei. Usar o defensivo da forma que o vizinho usa ou alguma pessoa te aconselhou, sem a restrição da bula, sem o cuidado que a bula traz, ou sem o cuidado que um profissional capacitado traz, é errado. Então, como eu quero deixar isso bem claro e bem fixado na cabeça de vocês, e quero que todo mundo entenda. O uso de químico é errado? Não, desde que seja usado da maneira correta, desde que seja usado da maneira certa, através da bula, através de um profissional capacitado. Esse é o ideal, que vocês sempre estejam cercados de pessoas que saibam e pessoas capacitadas. Claro, sempre consultando um profissional. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre um assunto que vai, né, do lado, porém
é uma alternativa diferente do controle químico, que é o uso de produtos diferentes, produtos alternativos, produtos naturais ou misturas naturais que, que servem não da mesma forma que o químico, não agindo na mesma forma e da mesma pressão que o químico, mas tendo um resultado muito parecido e resolvendo o problema. O foco de uso do químico, uso alternativo de produtos naturais, é sempre resolver o problema. E tem muitos produtos que a gente utiliza na agricultura, e principalmente no cultivo de hortaliças, de hortas, de cultivos naturais, de cultivos orgânicos, que funcionam muito bem. E a minha ideia aqui também não é falar detalhadamente cada um deles. Eu quero explanar sobre alguns e falar que principalmente funcionam. Funcionam pelo fato de que servem com princípios diferentes, como repelentes, ou como curativos, ou como acabando pela pressão, né? Arrancando pela pressão. E eu vou detalhar um pouco melhor sobre isso, sobre esses meus conhecimentos. E para começar, eu quero levantar três pontos principais. Que os maiores problemas na minha horta, na sua horta, na horta de todos, são o quê? Pragas, doenças e mato, competição. Né? Aquelas plantas daninhas que sempre atrapalham. E eu quero começar falando delas. Vocês podem perguntar, poxa Sérgio, o que eu faço para controlar? Existe algum produto, algo alternativo que não seja químico para o controle? Bom, o melhor controle hoje, até mesmo em alguns casos, melhor do que o químico, é o arranquio manual. É você com a mão, com uma enxada, com uma pá, de qualquer forma que não vá afetar a sua cultura, você arranque. Por quê? Porque você consegue garantir, né, que o arranquio manual ele exclua 100% dessa planta invasora. E qual que é o maior problema? Aí vocês podem se perguntar, poxa Sérgio, mas uma planta ali é sinônimo de algo natural, sinônimo de algo orgânico. Não, eu quero tirar isso também da cabeça de vocês. Uma cultura bem cuidada, uma cultura, uma horta bem cuidada, é onde não tem mato. É onde tem apenas a minha planta. E você fazer esse arranquio diário, esse arranquio, essa capina semanal é algo essencial. Porque a partir do momento que você não tem plantas no mesmo ambiente que a sua cultura, você não tem competição. Por isso chamado mato competição. Porque você não vai dividir o nutriente que você adubou para sua planta. Você não vai dividir a luminosidade que chega até a sua planta. Você não vai dividir a água que você irriga a sua planta. Então não haverá essa competição e não vai ter o problema de você perder a sua planta, a sua cultura, para as outras plantas invasoras. Por quê? Toda planta invasora ela é muito mais agressiva e muito mais perigosa que a sua cultura. Porque elas conseguem desenvolver raiz muito mais rápido do que a cultura. Elas conseguem crescer. E todas essas competições, elas se tornam vantajosas para a planta indesejada. Para a planta que não é a minha cultura. Então, por isso que o cuidado ele tem que ser diário, ele tem que ser semanal, de maneira intensa. Então, pessoal, tirem um pouco desse conceito de que orgânico, natural é algo sujo. Não. O ideal é que a sua cultura esteja sozinha, que ela não tenha essa competição. E isso ela consiga exercer o maior potencial possível de absorção de nutrientes, de absorção de luminosidade, de absorção de água. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o uso alternativo para fungicidas e inseticidas. Bom, assim como eu estava falando sobre herbicidas, são
usos alternativos de maneira que não substituem o químico, mas resolvem o seu problema. São coisas diferentes, como eu estava falando, são coisas diferentes, o químico do alternativo, porém resolve o seu problema. E, mais importante, resolver o problema. Bom, agora eu vou falar sobre fungicidas e inseticidas. E você deve estar se perguntando, poxa Sérgio, conheço muita coisa, sei muita coisa sobre fungicida, sobre inseticida alternativo, né? Principalmente a parte de repelentes para inseticidas. E o que você tem para me agregar? Bom, como eu falei, eu tenho muito conhecimento nessa parte de controle e algumas pessoas elas utilizam dessas tecnologias, né, caseiras de preparo ou até mesmo de aplicação de maneira errada. Né? O principal ponto que nós devemos se atentar no momento de aplicar qualquer tipo de produto, seja ele químico, seja ele não químico, seja ele caseiro, a gente tem que se atentar na praga, na doença. A gente tem que se atentar no alvo. E as pessoas elas acham que o alvo é a planta, mas não. O alvo é o inseto. O alvo é a lagarta, o pulgão, a mariposa que está ali procriando, completando o seu ciclo e isso atrapalhando a nossa cultura. O nosso alvo ele é a doença que está atingindo a nossa planta. E o manejo ele sempre deve ser preventivo. O manejo ele não deve ser no momento que eu já identifico a praga ou a doença. Ele tem que ser preventivo. Ele tem que ser antes. Antes mesmo de aparecer. E você está se perguntando, poxa, Sérgio, e como eu faço isso? Toda praga, toda doença tem o seu ciclo. Igual a nossa cultura. Tem o seu ciclo. E o que precisa para que a nossa cultura comece a se desenvolver? Condições favoráveis. Luz, temperatura, de água, nutrientes. A mesma coisa as pragas e doenças. Elas precisam de condições favoráveis, assim como a nossa cultura. Bom, o que eu quero dizer? Que luz, água, temperatura, tudo isso faz com que as pragas e doenças elas também comecem a se proliferar, comecem o seu ciclo. E é aí que eu tenho que me atentar. Por exemplo, uma praga, uma lagarta, um pulgão, que são pragas características das minhas hortaliças, que comem folhas, que comem frutos, que acabam apodrecendo os frutos, que acabam rasgando as folhas, e isso faz com que sejam portas de entradas para as doenças. Lembrando, pessoal, que essas pragas, elas podem sim ser portas de entrada para fungos. A partir do momento que essas pragas elas se alimentam da planta, né, da planta cultivada, elas podem sim ser porta de entrada para alguns fungos que agem muito rápido. Então, como eu estava falando, o ideal é ser preventivo. Você começar esse controle antes mesmo que a praga ou a doença chegue. E existem alguns produtos que são de uso comum na nossa culinária, que funcionam muito bem. E misturados de alguma forma, de uma forma ideal, como se fosse uma receita mesmo. Eles funcionam de uma forma muito boa, de uma forma muito ativa, assim eu posso dizer, que permanece na planta por algum tempo. Porém, o controle deve ser feito da melhor forma possível, de uma forma regular, de uma forma regrada, aonde a partir do momento que você aplicou uma vez, saiba que há necessidade de mais aplicações. Como por exemplo, um dos produtos que é muito utilizado como repelente no nosso dia a dia comum da nossa casa é a citronela. E a citronela ela é um produto também muito utilizado nas plantas. A partir do momento que a ação de repelir moscas, repelir insetos no nosso dia a dia, na nossa casa funciona, na planta também. Claro,
usado em uma dosagem um pouco mais baixa, porque lembrando que a citronela em grande quantidade também pode afetar a planta. Mas não, claro, aplicando a citronela pura. Você misturando com água, borrifando, isso pode ajudar. Outro produto usado na nossa culinária, muito utilizado de diversas maneiras e com receitas, né, diferentes, é o alho. O alho, de algumas maneiras, utilizado, dissolvido, triturado e feito uma calda, né, disso, serve de uma maneira excelente como repelente. Alguns insetos, pelo cheiro e também pelas substâncias que o alho solta, a partir do momento que ele entra em contato ou chega perto de algo que tenha sido borrifado com, com alho, com óleo, né, que a mistura, né, óleo, alho e vinagre, causa esse efeito repelente. Mas como eu falei, existem diversas misturas que funcionam. Outro produto, como eu mesmo disse, na mistura do alho, o óleo e também o vinagre. Tem também o cravo da Índia ou a canela, que são produtos usados na nossa culinária que trazem cheiros muito fortes. E esses cheiros, eles acabam também servindo como repelente, até porque os insetos, eles têm o sentido muito mais avançado que nós. E eles conseguem ser repelidos por coisas que para nós é simples, mas para eles é algo muito intenso. Então, como o alho, a canela, o próprio cravo da Índia. E nessas misturas com água, como eu falei, existem diversas receitas. E com certeza esse é um próximo vídeo, algo que eu posso trazer para vocês, explicando essas receitas. Bom, eu quero falar também de algumas receitas que são muito utilizadas, são até mesmo ensinadas no meu curso, né, de engenharia agronômica. Eu aprendi porque é algo muito usual, algo muito prático e algo muito relevante como inseticida e fungicida natural. Que eu não, como eu falei, talvez não seja conhecimento de muitas pessoas, mas pode ter algumas pessoas que já ouviu falar ou conhece e sabe. Se você já ouviu falar e conhece, por favor, deixe seu comentário, diga para nós aonde você ouviu falar, para que eu também entenda qual é o canal que vocês adquirem informações, que é a cauda bordaleza e a cauda sufocaus. Bom, nomes muito estranhos, porém com resultados similares e muito parecido com o uso de químicos. A cauda bordaleza, um excelente produto para controle de fungos, e a cauda sufocaus, um excelente produto para controle de insetos. E o uso das duas é algo muito natural na cultura orgânica, no cultivo orgânico, no cultivo natural, sem uso de químicos, no cultivo de hortas, né, em casa, de flores, né, e eu acredito que, como eu falei, no próximo vídeo, onde eu posso ensinar passo a passo como fazer para cada pessoa, ensinar vocês a não só fazer, mas o uso correto, a maneira certa de usar, de preparo, a maneira certa de aplicação, o uso correto do pós-aplicação, como eu falei na parte dos químicos. Todo químico tem a bula e precisa ser seguida, antes, durante e depois. A mesma coisa todos os produtos alternativos. Você tem que ter o cuidado do antes, durante e depois, para que você também garanta essa ação antecipada, esse cuidado antecipado do fungo ou da lagarta, da praga em si, ela atingir a sua cultura. E todos esses produtos alternativos, como eu falei, eles são produtos que trazem uma segurança, porém uma segurança num curto espaço de tempo, aonde a aplicação desses produtos ela é um pouco mais recorrente. Você não entra apenas uma ou duas vezes durante a cultura. Você tem que entrar algumas vezes para poder fazer o controle dela. E essas entradas, pessoal, elas são um pouco mais recorrentes, porque eu tenho que garantir
que esse produto ele fique na planta mais vezes, por mais tempo. E como eu estava falando, pessoal, como esses produtos eles são alternativos, então existe uma série de diferentes métodos que muitas pessoas utilizam. Como eu falei, que talvez você faça e eu esteja falando algo que você conhece, mas tem uma outra pessoa que usa os mesmos produtos, só que ele usa de uma forma diferente. Eu conheço pessoas que utilizam o alho dentro, mistura com água, dentro de uma garrafa, com óleo, e deixa por durante 2 dias e tira essa água e aplica. Conheço pessoas que amacetam esse alho, trituram ele, misturam na água e coam com a água corrente e misturam óleo para fazer a aplicação. Então existem diversos métodos, diversos cuidados que você pode ter com o preparo dessa calda, desse produto alternativo que funciona. Como eu quero deixar algo bem claro, e isso é um pensamento meu que eu acredito muito, aonde tudo que você for fazer, seja usando químico, seja usando alternativo, seja plantando, colhendo, independentemente do que você for fazer, faça do seu jeito. Você tem que descobrir uma maneira correta que você se adapte bem, que você ache melhor e que tenha resultado. O importante de tudo no final é ter resultado. Então é o resumo desse vídeo. Seja químico, seja ele alternativo, o importante é ter resultado. Mas como eu falei, pessoal, o químico ele tem todos os cuidados que você precisa, sendo acompanhado de um profissional, sendo acompanhado da leitura de bula, sendo detalhado o seu conhecimento para o melhor uso. O importante, pessoal, é dar certo. O importante é você fazer de uma forma que você consiga resultados. E isso é o mais importante, independente de qualquer coisa. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, que chegou até aqui. E eu queria reforçar novamente um pedido que eu tenho para vocês, que é comentarem esse vídeo. Comentem algo, deixem uma opinião de vocês, algo que vocês queiram saber, que vocês queiram que eu faça mais vídeos, algo que seja importante, algo que você gostou ou que você não gostou. Eu quero a sinceridade de vocês. Então utilizem a parte dos comentários para isso, para trazer essa proximidade também, que eu acho muito importante. Também queria deixar aqui as nossas redes sociais, para vocês seguirem, para vocês acompanharem também todos os outros vídeos, os vídeos inteiros, os vídeos com cortes. Eu quero que vocês também, nesses vídeos, comentem. Utilizem a ferramenta de comentários para comentar. E isso é muito importante para mim, isso é muito importante para os conteúdos a serem gerados. E eu tenho certeza que vocês comentando, eu cada vez mais vou me desenvolvendo e vou gerando vídeos que sejam mais animados, vídeos que sejam um pouco mais diretos, com a vontade e a interação de vocês. Ok? Agradeço muito por terem ficado até aqui e é isso aí.